Olá, uma boa tarde, noite. Continuo me chamando Armando, discípulo de Jesus em contínuo processo de restauração. Falar nisso amanhã à noite, nosso CR, que não para, né? Isso. Como é que aplaude no CR? É assim, ó. Muito bom. Feliz, muito feliz de estar aqui com vocês, lutando aí, como todos vocês, né, contra essas viroses que estão aí no ar. As subvariantes da Ômicron, que não vão embora, não adianta. Então, nós fizemos uma viagem recente à Turquia, visitando as 7 igrejas com um grupo. Aliás, tem alguns aqui que foram comigo. E eu pense, viu? A Turquia inteira estava tossindo. Depois nós fomos aos Emirados Árabes, também na Arábia. Pense, o povo tossindo. No avião, fora do avião, na van, fora da van, né? Então, alguns ficaram doentes mesmo, dodói, mas graças a Deus eu estou conseguindo vencer. Mas a garganta de vez em quando irrita, o nariz entope e assim por diante. Então, louvado seja Deus aí pelo livramento. E talvez a coisa melhor, né, que a gente aconselha nessa história toda, depois de passar tudo que nós passamos aí em termos de pandemia, tudo está ficando muito claro, muito revelado, muito escancarado, né? Que de fato aconteceu. Mas a melhor forma de prevenir isso é você estar bem, comer bem, se exercitar, estar tranquilo na presença de Deus, né? Eu acho que é isso aí. Eu vejo meu corpo lutando contra essas coisas que vêm por aí. E tudo tem a ver com alimentação, com exercício físico, com tempo de tranquilidade, com não querer ser dono do mundo, controlar tudo, se estressar. Porque o estresse faz com que a sua imunidade baixe, né? Então vamos se cuidar, povo de Deus, tá? Então antes de eu entrar aqui no texto propriamente dito, que vai falar um pouco sobre essa temática, eu queria só compartilhar algo. Lucas estava falando aqui muito bem sobre essa igreja e como Deus tem nos abençoado e nos usado esses dias. Até a própria Secretaria de Justiça do Estado do Ceará publicou uma nota com foto falando sobre esse trabalho que restaura vidas. Coloca aqui dentro todo domingo o pessoal da VEPA, da Vara de Alternativas Penais, e aqui estiveram desembargadora, juíza, e eles vieram aqui ver como esses meninos, e até meninas também, né, que cometeram crimes, sim, como nós, como eu, um dia, crime maior, crime menor, ninguém escapa, mas são pessoas que, ao invés de estarem cumprindo pena num presídio, o juiz determina que eles cumpram pena aqui. Então a IBC recebe, né? E domingo, acho que foi domingo retrasado, nós tivemos aqui a conversão de 2 deles aqui durante o culto. Então você contribui para que pessoas que dão tempo integral, como Bezerra, Gleice e outros, possam dedicar um domingo inteiro, o tempo inteiro, para cuidar desses que são restaurados. E a justiça cearense está reconhecendo que o poder de Jesus transforma vidas. Olha, pense num negócio. Aí eu queria compartilhar com vocês também, nós temos aqui um grupo que é do grão de mostarda. Cadê o pessoal do grão? Está aí? Pessoal do grão. Isso, tem muito mais por aí, né? Eles vêm aqui todo domingo e eles trabalham aqui, chegam bem cedinho, são os últimos a saírem, colocando essas cadeiras no lugar, ajeitando tanta coisa aqui. E às vezes até emergências que a gente tem, eles vêm aqui e nos ajudam. E essa igreja tem apoiado esse ministério, que não é ligado à igreja, mas o João Maria e Manu lideram esse ministério, mas nós apoiamos e há uma parceria muito grande. O grão de mostarda tem vários internos ali no Aquiraz, uma propriedade alugada, e porque eles vivem de convênios governamentais, tanto federais quanto estaduais, às vezes o convênio atrasa, às vezes o dinheiro não chega, e eles passam um sufoco muito grande, e nós como igreja vamos e socorremos quando é possível e preciso. Ao longo dos anos temos feito isso. Mas eu queria trazer aqui uma coisa interessante. Nós temos essa igreja,
comprou, há anos atrás, na década de 80, uma propriedade no Parque Manibura. Era uma propriedade de 33 mil metros quadrados, era o sonho que Deus tinha dado, colocado no meu coração, de ter uma igreja com um espaço como esse. Então já na década de 80 nós compramos aquela propriedade e nunca construímos ali, mas serviu de acampamento, serviu de lugar de ensino, serviu para muita coisa para a nossa comunidade naquela época. Porque nós descobrimos depois que não podíamos construir nada ali, nem colégio, porque o terreno ficava na cabeceira virtual da pista do nosso aeroporto, então era proibido naquela época edificações maiores do que 2 andares ou 3 andares. Hoje já tem prédios ali até maiores do que isso. Mas depois o governo do estado desapropriou aquela nossa propriedade e pagou inclusive o dobro do que valia na época, coisa bem inusitada. E o secretário de infraestrutura à época me chamou lá no gabinete dele e disse: pastor, nós estamos desapropriando vocês aqui, mas nós queremos que vocês permaneçam aí nessa propriedade, não saiam daí. A finalidade era uma, e o tempo foi passando e essa finalidade não foi cumprida. Depois passou para o âmbito federal, e nós entramos inclusive com um pedido de retrocessão, ou seja, já que a finalidade não foi cumprida, legalmente teria que retornar ao antigo dono, vendido pelo mesmo valor, corrigido e etc. E essa coisa está rolando lá em Brasília. Mas nós estamos nessa propriedade, inclusive vocês sustentam ali a água, a luz, e nós temos ali um grupo do grão, é tipo a filial do grão de mostarda naquela propriedade. E nós já concluímos, eu não tenho nenhum medo de falar isso aberto e publicamente, que eu acho que ninguém tira mais a gente dali, né? Porque aquela propriedade é nossa, a conta de luz é nossa, a água é tudo em nome da igreja. E nós continuamos lá. O governo não vai tirar uma casa de recuperação ali. Mas o grande sonho hoje é tirarmos o grão de mostarda de onde está, porque paga um aluguel caro, difícil, e levarmos para o Manibura. E nós vamos ficar lá até quando Deus permitir. Já tem construções que nós fizemos ali, tem um campo de futebol, tem uma área muito boa. E o João e o pessoal do grão estão precisando fazer um muro. E eu não vou contar tudo que acontece ali, porque tem coisa que não dá para contar. Mas nós ficamos bem perto de uma boca pesada. E o pessoal queria passar por dentro da propriedade, mas graças a Deus, o respeito que esse pessoal tem por nós, pela igreja de Jesus, até aqui ninguém invadiu, ninguém passou, e às vezes o pessoal lá das quebradas que nos defendem, e a propriedade está lá intacta. Mas nós temos que construir um muro, é uma coisa urgente. Já conseguimos milheiro de tijolo, acho aí bem baratinho, e o pessoal do grão mesmo vai fazer, né? Parece que está todo mundo pronto, né? Vamos fazer um muro. A propriedade está praticamente murada, mas falta um grande vão. E eu estou aqui abrindo para vocês. Hoje de manhã eu fiz isso, faço agora também. Se alguém tiver o desejo de contribuir extra para a compra desses milheiros de tijolo. Aliás, de vez em quando eu faço umas coisas que os pastores digam: como é que você fez isso? Eu já mandei descarregar o tijolo lá, né? Porque eu acredito no Deus que supre, né? Então acho que vai dar certo. E aí eu queria então pedir que, se você tiver o desejo de contribuir, por favor, ligue aí para a nossa secretaria, faça um contato e diga: aquele projeto do Manibura eu quero contribuir com um tijolo, 10, 20, 30 tijolos. E aí nós vamos ter esse muro feito aí bem rapidinho aí para a glória de Deus, e vamos levar o grão para lá. Eles livram-se do aluguel e vão ficar aí bem pertinho da gente, continuando servindo a igreja de Jesus. E vamos recuperando muitos desses que vocês achariam que eles não tinham jeito, como eu não tinha, e Deus deu jeito na vida deles, deu jeito na vida de todos nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, abram comigo em João capítulo 5. Enquanto você abre em João 5, nós vamos fazer uma leitura. Eu quero recomendar que, se você não assistiu o culto domingo, a pregação do Daniel Marques, nosso mascote, filho do Ricardo Marques, um menino de Deus que falou com tanta propriedade
trazendo a história da IBC, honrando os velhos pastores, né? Há pouco tempo os velhos pastores estavam na beira de serem aposentados e deixados num canto, e Deus inverteu, reverteu tudo, e trouxe honra para a gente caminhar como família. Quando você não mata o avô nem a avó, você caminha com eles, né? Com honra, você dá a oportunidade para os mais velhos, aprende com os novos aprendem com os velhos, e assim Deus vai trabalhando a igreja nessa comunhão intergeracional. Isso é muito lindo. Nós não queremos desprezar nem a criança, nem o jovem, nem o adolescente, nem o adulto, nem o casal, nem a pessoa solteira, nem a mãe solteira. Não queremos desprezar nem um velho, nem um idoso, ninguém, porque Deus nos ama todos, né? Do mesmo modo, e nós aprendemos uns com os outros quando convivemos juntos, tá bom? Então, João capítulo 5, vamos fazer essa leitura. Jesus, nesse momento da história, em Caná, no capítulo 2, ele realiza o primeiro milagre, depois tem um outro milagre do filho de um oficial, e Jesus está indo para Galileia, que é a região norte, e depois indo para Jerusalém, na região sul, embora quando você vem do norte para o sul, ele diz, nós subimos a Jerusalém. Jesus está naquele movimento, iniciando o seu ministério público, e aqui olha o que acontece nesse capítulo 5. É um texto muito querido para o meu coração, acima de tudo, porque é lição para a minha vida pessoal. E por isso eu compartilho com vocês mais uma vez esse texto com uma ótica talvez até um pouco diferente daquilo que costumeiramente a gente vê. Passadas estas coisas que Jesus vinha fazendo, realizando, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali em Jerusalém, na cidade, que aliás em novembro nós vamos caminhar para lá, passar uns 10 dias, junto à porta das ovelhas, havia um tanque chamado em hebraico Betesda, casa da misericórdia. Havia um tanque. A palavra grega aqui não é bem traduzida no português, porque a palavra certa seria quase uma piscina. Mas a gente entende, né? É um tanque. Mas é um tanque grande, é uma piscina grande. Tinha 5 pavilhões, talvez divisórias, colunas grandes. Nestes pavilhões jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, ou seja, um grupo grande de pessoas, esperando o que eles estavam fazendo lá, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando a água, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Pense, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, estava lá, no meio daquela multidão, esperando um evento, um momento, um mover das águas, para, quem sabe, na vez, entrar e ser curado. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, eu não tenho nenhum pistolão, não tenho nenhum vereador, nenhum deputado, nenhum médico, nenhum dono de hospital, né? Ele disse, eu não tenho, e aliás, quando eu vou, desce outro antes de mim, pronto, então eu estou com um problema aqui, parece esses corredores dos hospitais que a gente conhece, né? Então lhe disse Jesus, simples assim, levanta-te, toma o teu leito e anda. Que coisa, né? Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. A pessoa no meio daquela multidão, e aquele dia era um Shabat, era um sábado. Por isso, sempre tem, né? Os tradicionais, os homens da lei, os caras da rigidez legal, os judeus disseram ao que fora curado, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito.
Os caras estão ligados na lei, né? Eles não conseguem nem celebrar a cura do homem que estava lá 38 anos doente. Eles só estão vendo ele com a maquinha do lado e dizendo, não pode. Verso 11. Ao que lhes respondeu. Aliás, perdão, né? Volta aí. Dá para voltar? Por isso disseram os judeus que foram curados, hoje é sábado, não tinha lícito carregar o leito. Verso 11. Ao que lhes respondeu. O mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Ele não diz nem o nome de quem foi, porque ele não sabia. Continua. Mas o que fora curado, perguntaram-lhe, né? Quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Impressionante. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. E o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Vamos orar. Deus, a tua presença aqui é algo tão real, tão certo quanto o ar que nós respiramos. A gente não vê, mas ele enche nossos pulmões e nos dá vida. A tua presença é assim nesse lugar. Já temos adorado e louvado o teu nome, Senhor, muito próximo, muito perto daquilo que vai acontecer na eternidade. Te louvamos pelos levitas, pelos que cantam, pelos que tocam, pela tua igreja. Te louvamos pelas ofertas, por tudo que foi dado aqui. Agora nós queremos render ao Senhor nossa mente e nosso coração, para que o Senhor encontre uma brecha e entre aqui no meu ser, na minha mente, no meu coração, para me curar daquilo que precisa ser curado, para me livrar daquilo que eu preciso me livrar. Eu peço em nome de Jesus que o Espírito de Deus abra o coração do teu povo e cada um saia daqui com uma lição importante, talvez perguntando o que Deus tem me dito e o que eu vou fazer a respeito. Conduz-nos, Senhor, nesse momento. Rendemos nossa mente, nossa atenção total a Ti e a Tua palavra, pois assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Tem tantas empreitadas na vida da gente, que a gente coloca um alvo, chega perto e não alcança. Foi bem pertinho, mas não chegou. Tem atletas que sonham em, por exemplo, escalar picos como o Everest, o K2, lá no Himalaia, mais de 8.000 metros de altitude. Eu tive o privilégio de, no Peru, subir 4.500 metros, sem oxigênio suficiente, né? Mas aquelas pessoas almejam, e muitos ficam pelo meio do caminho, alguns até perdem a vida, porque acontecem avalanches e outras coisas mais. Tem aquelas pessoas que também mergulham em cavernas profundas. A mais profunda está perto do Mar Negro, na Geórgia, quase 2,2 quilômetros de profundidade. Muita gente vai tentando chegar ao final, mas chega perto, mas não consegue. Luta para chegar. E assim nas praias, né? Pessoas que nadam e morrem na praia, morrem perto, faltava pouco. E assim as cadeias, os hospitais, os cemitérios testificam um pouco sobre essa lápide que diz, tão perto, mesmo assim tão longe. Coincidentemente o A2 vai falar sobre esse tema, eu nem sabia, né? Mas está anunciado aí. Já se sentiu assim? A pessoa está perto de você, mas ela está longe. Como diz, está para lá de Bagdá, né? Ela não está ali. De vez em quando eu e minha esposa amada, a gente fala sobre isso, né? Porque ela está falando comigo e eu estou lá. Eu tenho um costume de quando chega alguém perto para falar, minha filha pode testificar disso, né?
Eu estava estudando, fazendo meu mestrado, fazendo meus papers. Quando as crianças chegavam, eu tinha que parar. Porque eu não posso fazer de conta que estou perto e estar longe. Minha atenção, meu coração. Então, esse texto para mim, ele tem esse significado. Como é que a pessoa pode estar tão perto de um milagre e ao mesmo tempo tão longe? Aquele homem estava muito perto, mas é como se ele tivesse a 5, 10, 20 mil quilômetros de distância. Era muito difícil entrar naquele poço. E isso ilustra também como nós podemos, como crentes em Cristo Jesus, estamos tão perto desse ambiente que oferece uma cura, mas ao mesmo tempo estarmos tão longe de Jesus, como pessoa. Quando Jesus diz, eu sou a porta, eu imagino quantas pessoas ao longo da história, e aqui no meio da nossa comunidade, vivem o imaginário da fé, dos planos, dos desejos, esperando um dia entrar na porta, mas morre com a mão no trinco, na maçaneta, não entram. Estão perto de Jesus, ouvem de Jesus, veem o milagre de Jesus, sentem o poder de Deus no ambiente, mas não conseguem entrar pela porta que é Jesus. Tão perto do Evangelho, tão perto da palavra, tão perto da pregação, mas longe do Senhor. João capítulo 5 é um texto predileto meu, e recorrente ao meu coração, como toda a palavra de Deus escrita. Ela só tem um significado, contudo milhares de aplicações. Por isso, nesta madrugada, eu revisitei de novo, como da outra vez, o texto. E vi Jesus operando um milagre, deixando uma profunda e forte mensagem. Como é que se pode estar tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante, tão longe? Vamos para a cena do milagre, né? O texto. A cena do milagre é o tanque de Betesda. É um tanque, é uma piscina muito grande. Quem vai hoje no sítio arqueológico, vê ali uma série de escavações, de coisas, parece um negócio profundo, mas a grande verdade é que tanto em Jerusalém, quanto nos sítios arqueológicos que a gente visita no Oriente, em Jerusalém, na Turquia, etc., você vê, por exemplo, camadas de história. Às vezes, a época em que Jesus andou ali em Jerusalém, está muito mais profundo do que aquilo que a gente vê. Porque se passaram muitos anos, muitas construções, às vezes sítios arqueológicos passam por terremotos, às vezes tem uma mudança climática muito grande, às vezes constroem num canto, depois constroem no outro, e assim vai. Então, esse tanque de Betesda hoje é um buraco que tem colunas que tem a ver com formação de igreja, coisas de templos pagãos, e lá no fundo, ainda hoje, dá para ver agora, recentemente, abriram uma escadaria que demonstra ser exatamente esse tanque, onde esse indivíduo estava com as demais pessoas ali por um tempo, aguardando esse milagre. Mas aí você pensa assim, que história é essa? Que milagre é esse? Não era só o povo judeu que adorava Jeová? Não. De novo, quando você anda por aí, você percebe que o cristianismo se desenvolveu no meio da idolatria. Os gregos dominavam a cultura da época. E foram os grandes filósofos, Sócrates, Aristóteles, que acabaram dizendo que os deuses não criaram os gregos, mas os gregos criaram os deuses. Sócrates, Platão, Aristóteles não acreditavam nessa deidade grega, que é uma mistura, uma confusão, uma coisa muito louca, a criação desses deuses do Olimpo. Então, na época que Jesus vivia aqui, os próprios judeus viviam sob o domínio romano e eles tinham, num certo sentido, que conviver com a idolatria muito perto. Você vai em Éfeso, por exemplo, tem um templo a Diana dos Efésios. E é cheio de templos,
cheio de idolatria, cheio de estatuetas, cheio de adoração, inclusive prostíbulos das prostitutas cultuais. Então esse tanque era provavelmente um lugar dedicado ao deus Asclépio, o deus da medicina, da saúde, na religião grega. As filhas míticas desse deus, por exemplo, incluíam as deusas Higeia e Panaceia, de onde vem a palavra higiene e a palavra panaceia. E podemos ouvir os seus nomes gregos em nossas palavras modernas. E ainda hoje tem aquele bastão e a cobra como um dos símbolos da medicina. Então, era provavelmente um lugar dedicado ao deus Asclépio, onde as pessoas iam para obter a cura. Nós vimos isso na nossa viagem agora em Pérgamo. O guia nos leva para lá e começa a falar sobre aquele lugar que parecia mais um spa ou um hospital, onde as pessoas acreditavam que esses deuses poderiam descer e operar uma cura. Então eles tomavam banhos, águas termais, banho de folha, bebiam determinadas coisas, e uma hora ou outra alguma coisa ia acontecer com aquelas pessoas, e elas eram curadas de uma forma ou de outra. Mas aqui, o poder curador era eventual. Ali diz, costumava ficar um grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas no verso 3. O poder curador daquelas águas atraía muitos incapacitados, carentes, quebrados, em busca de uma cura excepcional. E aí eu quero fazer quase uma pausa, porque eu estou falando à comunidade, aos irmãos em Cristo. Preste atenção, como o povo crédulo, ou a pessoa que está sofrendo de uma limitação física, ela se torna facilmente refém dos curadores, dos milagreiros, em todas as áreas da religiosidade. Eu fui criado numa família romana, católica romana. Fui a Aparecida muitas vezes. Em cada cidade do interior de São Paulo tinha uma santa diferente. E as pessoas iam para lá, nessas romarias, em busca de uma cura. Uma dificuldade, uma luta poderia ser resolvida através de uma caminhada. Indo lá, quem sabe, esperando um momento especial. Meus pais eram espíritas, me levavam ao centro espírita, e aqueles homens estavam ali recebendo espíritos, os médiuns, e ficavam naquele movimento, e eu ainda menino, adolescente, pequeno, eu via a fila de pessoas esperando um passe, esperando um passe. Ao receber um passe, elas poderiam ser curadas. Eu sou da época do Zé Arigó, um médium espírita, parecido com esse pedófilo que foi pego há pouco tempo atrás, que operava pessoas de coisas graves, às vezes com um instrumento, uma tesoura, que não era nem higienizada, mas o milagre era feito. Não é com todo mundo, mas acontece com algumas pessoas. E quando alguma cura física acontece, você rapidamente diz, é de Deus. Você logo dá um atestado, não importa quem seja. Todo mundo ia atrás desse médium que depois foi descoberto como um tremendo abusador de pessoas, de mulheres e etc. Mas enquanto ele estava operando, ele operou sim. As pessoas não eram atraídas por uma mentira, era verdade. Então essa água agitada era o lugar onde as pessoas iam, porque alguém entrando na hora certa era curado. E aí eu quero dizer para vocês e tomar licença para dar uma palavra aqui. Como dizia o Paulo, falo como homem, né? A palavra de Deus é aquela ali, o que sai da minha boca é minha palavra, sou eu que estou falando. Pode estar errado, você precisa julgar, e pode e deve julgar. Mas uma coisa que eu nunca quis para o meu ministério, nunca quis para a minha vida, nunca quis para a vida dessa igreja, é atrair as pessoas por conta das suas necessidades físicas. Mas o mundo evangélico é cheio disso.
Quando eu era pequeno, eu era levado para o Vale do Agabaú e um determinado missionário, que eu não quero nem mencionar o nome, até em respeito à pessoa dele, estava lá operando curas e maravilhas, porque nós somos um povo carente. Quando dói, você apela. Quando dói, você paga o que tem que pagar. Quando dói, você vai aonde tem que ir. E eu via lá no Vale do Agabaú aquele indivíduo pedindo para as pessoas deixarem de fumar, jogava um cigarro para cima. Agora você vai enxergar, joga o óculos. E ele tinha óculos. Aliás, ele usava óculos, né? Eu dizia: pai, como é isso aí? Não, mas se ele disser, vamos jogar o óculos para cima. Quem é que não vai atrás de um culto de cura e libertação? Já ouviu falar disso? Você já foi? Você iria? Se você tem alguém doente na sua família, alguém com câncer, alguém com problema, com paralisia, com dor disso, dor daquilo, você iria? Presta atenção nesse texto. Presta atenção no que Jesus está oferecendo aqui. Se foi isso que ele veio fazer, porque ele promete que esse corpo corruptível um dia será revestido da incorruptibilidade. Esse corpo um dia será transformado na ressurreição dos santos e será perfeito como ele é perfeito. Mas esse instrumento religioso de cativar as pessoas pela sua necessidade básica, principalmente física, é um instrumento diabólico nas mãos de líderes incautos. E as ovelhas gostam disso, elas aplaudem isso. Ao longo da história eu descobri que Deus me deu o dom de curar. E eu já tive a oportunidade de impor as mãos sobre pessoas e essas pessoas foram curadas. Na minha casa, minhas filhas, era o exercício mais prático. A febre foi embora. Eu vi coisas poderosas acontecendo. Mas eu sempre disse para mim mesmo: eu não posso deixar que as pessoas usem isso e que nem eu seja atraído a ser conhecido como alguém que cura pessoas. Sabe por quê? E aqui eu quase dou um spoiler da mensagem, vocês podem até se levantar e ir embora. O maior milagre é a mudança do caráter. Toda mulher quer um homem que ama, que tem caráter, que tem vida, que não é abusador, que não é violento, que não é mentiroso, que não é pedófilo, que não é adúltero. Todo homem quer uma mulher de Deus, santa, honesta. Todo pai quer um filho com o coração transformado. É claro, você quer a cura de um menino. Hoje de manhã foi apresentado um bebê aqui, misericórdia. O bebê antes nasceu já tinha umas 4, 5 doenças que o pai declinou aqui. Depois o Senhor o curou de todas, né? Mas o que é mais importante na vida daquela criança? Ela estar íntegra, total, fisicamente, ou ter a vida transformada e submissa a Jesus? Jesus nos ensina essa lição aqui, atenta comigo. O milagre era eventual, seletivo, poderoso e de qualquer tipo. De vez em quando descia um anjo e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, em grego piscina, depois de agitadas as águas era curado. Ora, o milagre não era diário, era de vez em quando, parecia uma loteria. O milagre era seletivo. Só o primeiro que entrasse. O milagre era poderoso, um anjo, um agito visível, um exemplo de cura, uma promessa de cura de qualquer doença. Que anjo é esse? Aí eu quero dizer para vocês aqui claramente, o deus Asclepion era venerado como em Pérgamo. E o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10, 19 e 20, que aquilo que é sacrificado a ídolo não é nada. O que o próprio ídolo também não é nada, mas ele diz assim, as coisas que eles sacrificam, eles não sacrificam a ídolos, eles sacrificam a demônios. A gente aprende com o apóstolo Paulo que por trás de uma estátua tem um demônio, que escraviza,
que atrai a adoração do Deus invisível, do Deus poderoso, do Deus que nós não podemos ver, do Espírito que é como vento, para o Deus palpável que eu pego na mão, que eu digo que é um retrato, que eu digo que é uma imagem. E quando você lê Êxodo, antes de todos os mandamentos serem dados, o Senhor diz claramente: você não vai ter outros deuses diante de mim, e não faça a imagem de mim. Porque quando você localiza o Deus, põe num crucifixo, põe num altar, carrega nas costas, anda por aí, você está limitando Deus. Tem que ser limpo, tem que ser... Aí você tem o Salmo 115, eles têm boca e não falam, têm ouvido e não ouvem, têm mãos e não apalpam, porque é ídolo. E o nosso país deixou de conhecer o Deus vivo, Jesus, o Espírito Santo habitando em cada um de nós, para se dedicar a ídolos, colocado nos morros, colocado nas vitrines, colocado nas casas, colocado no trabalho, colocado na assembleia, ídolos. Mas a palavra de Deus diz que por trás de um ídolo, seja qual for a figura, há um demônio, tirando a adoração do Deus vivo e verdadeiro, para adorar a imagem. Então, mas os demônios curam, pastor? Segundo Tessalonicenses 2,9, diz que a vinda do perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadores. Sim, o diabo cura. Se você quer trazer de volta aquela mulher que te abandonou, todo poste na cidade vai ter um lugarzinho, vai lá. É a mãe de Ná, todo respeito à mãe de Ná. Mas você está com problema no amor? Vai lá. Joga o búzio. Joga o tarô. E pode ser que dê certo. Você está com problema? Vai lá que tem um descarrego pronto para você. E eu falo isso porque eu já vi isso, eu já fiz isso, eu já estive lá. E aí o que acontece é o seguinte: o cara está com a doença, aí um demônio maior tira o menor e bota outra, deixa ele sem doença e pega ele em outra coisa. Enquanto Jesus não entrar na sua vida, na sua casa, não tem libertação. Vocês entendem por que nós somos um bicho diferente? É porque a gente crê no Senhor dos Senhores, cujo nome está acima de todo nome. Lembra do poder da ascensão, igreja? Lembra? Ele está à direita do Pai em majestade, Ele domina sobre tudo e sobre todos. Por isso, João diz: não creiam em qualquer espírito, por favor, examinem. Ah, tem um culto ali que é... Tem gente que vem aqui na IBC e diz: pastor, quando é que tem aqui culto de cura e libertação? Aí eu olho para o camarada com misericórdia e digo assim, me responde aí: quando é que aqui não tem culto de cura e libertação? Porque toda hora que a palavra de Deus é pregada, que nós nos reunimos em seu nome, toda hora que você se sintoniza com os louvores, que você abre a sua boca, os demônios fogem, a cura, a libertação, aqui nesse lugar. Entende? Agora, se eu quiser me valer disso e ter uma igreja superlotada todo o tempo, essa tenda aqui não vai caber em lugar nenhum no estádio, tem que ir para o estádio. E tanto é a carência das pessoas por algo que dói. Mas ele quer ser curado, mas ele não quer ser transformado, ele não quer ser restaurado, ele não quer obediência, ele não quer mudança de atitude. Então a multidão estava lá, parece a acumulada da Mega Sena. Um ganha, mas todo mundo aposta, uma hora vai dar certo, uma hora vai dar certo. Um dos que estavam ali era o paralítico, 38 anos, ele estava lá, ouvindo, sentindo o cheiro das águas, ouvia o barulho das águas, ele estava no clima, como muitos de nós, não é? Muito perto das coisas de Deus, mas longe de Deus, muito perto das coisas de Cristo, mas longe de Cristo, porque não interage com Ele como pessoa.
Por isso Jesus disse: esse povo aproxima-se de mim, aliás, Isaías falando, né? E Jesus repete isso: esse povo se aproxima de mim com a boca, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus disse: esse povo honra-me com os lábios. Eles são religiosos, eles cantam os hinos, eles fazem oração, eles vão para a vigília, eles fazem tudo. Eles querem, como eu vi lá no islamismo, todo mundo na mesquita tem a oração 5 vezes, o cara senta e levanta e faz e vai, e tem um terço deles lá parecido com um terço, é todo aquele ritual, mas Maomé não entra na história. Por que não entra? Porque se você olhar a biografia do líder deles, é uma desgraça. O cara era um general louco, matou muita gente, era um pedófilo. 12 mulheres. Uma começou aos 6 anos de idade, rejeitado pelo seu próprio grupo. Mas o que ele deixou? Um legado de conquista, de uma religião imposta, que tem que ter ritual, porque senão desmancha. Mas o evangelho de Jesus, ele anda sem templo, sem rito, sem reza. Porque o que Jesus pede para a gente fazer, ele é. Ele é vivo, ele é exemplo. Sigam-me, disse ele. Ele não diz para você seguir o pastor, nem a igreja, nem... Não diz isso. Sigam-me. Então, algum tempo depois, Jesus sobe para a festa dos judeus. E o que ele faz? Ele não vai para o templo. Ele vai para um lugar de carência. Presta atenção, irmão. Você quer andar nos passos de Jesus na sua vida? Então você sai da sua casa e vem adorar num lugar seguro, um lugar muito bom, glória a Deus. Mas você precisa ter os olhinhos de Jesus. Ele foi para o lugar dos carentes. Ele foi onde estão os carentes. Ele olhava. Uma coisa linda, no verso 6 diz: quando o viu deitado, soube que ele vivia naquele estado durante muito tempo. Jesus, ele vê. Ele não vê a si mesmo, seus próprios interesses, sua casa, sua família. Que essa é a mania que a gente tem, né? A gente cuida dos meus. Eu conheci muita gente nessa igreja aqui que só serviu enquanto os filhos estavam no Geração Futuro. Eles saíram do Geração Futuro, parou de servir. Tudo era feito em função da pessoa. Eu preciso de um lugar melhor. Para quem? Para os outros? Não, não para mim. Então Jesus vê aquele homem deitado. Ele vê a carência, o sem voz, o sem vez, pessoas próximas, mas ainda longe da solução final. Como a gente vê esses meninos da VEPA, esse pessoal da área de restauração. Graças a Deus, essa igreja tem um exemplo vivo. Se você não vai à cadeia, ao presídio, o presídio vem até aqui. E esse pastor não tem juízo, traz os caras aqui para dentro de tornozeleira com a lanterna ajudando você a entrar. É perigoso? É. Mas quem nos guarda lá fora e aqui dentro? O Senhor dos Exércitos. E enquanto nós estivermos olhando para o bem das pessoas, Jesus nunca teve medo de se aproximar da mulher adúltera, da mulher samaritana, do cego e desse homem coxo. Assim deve ser o meu coração, o seu coração. Olha o que Deus está colocando no seu caminho durante a semana, e aí estará a sua verdadeira religião. Não aqui. Aqui é a expressão de tudo que você vive na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Não venha para cá para encontrar Jesus. Traga Jesus com você para cá. E quando você estiver aqui, Ele vai estar aqui, porque Ele ama estar onde as pessoas que são dele estão. Entende, igreja? Pode ser que domingo vocês não venham mais, né? Quando viu o homem deitado, soube que ele vivia naquele estado, Jesus então não só o vê, mas ele faz uma pergunta: queres ser curado? Hã? Como assim? Que pergunta mais estranha. Como é que ele não queria ser curado, se ele estava lá para ser curado? Gente, tem uma coisa por trás disso que você precisa perceber o que é que Jesus está dizendo. Ele só vai revelar mais tarde. Seria como perguntar a um paciente da maca lá no frotão, lá no corredor,
dizendo assim: você quer ficar bom? Algo que nós vamos entender depois. Jesus tem um propósito no que ele está dizendo. Aí vem a chave da revelação de Jesus no verso 14. Jesus disse para aquele homem: toma tua maca e anda, vai. Milagre feito, aleluia, alguém andou, pronto. Agora vamos nos voltar para Jesus, todo mundo. Não é mais o tanque, agora é Jesus. Não, pastor, eu não ando mais atrás de ídolo. Asclépio não é meu ídolo, a senhora não é meu ídolo, o santo fulano não é o que me cura. Não, eu não quero mais isso, agora é Jesus. Ele tem poder de curar? Tem. Mas presta atenção que aquele homem, quando foi curado, uma das coisas de Jesus que não é característica da liderança, é que ele cura o homem e sai de cena. Ele não fica lá se apresentando: eu sou a solução, venham a mim. Nós temos líderes aqui, que já foram líderes nessa comunidade, que ficam por aí dizendo exatamente isso: eu sou a solução. É que nem Absalão: pessoal aí está velho, está doido, não vou cuidar de você não, vem que eu cuido de você, hein? Eu te curo, eu cuido de você, grava meu nome, bota aí na tua testa. Jesus cura aquele homem e desaparece de cena, porque havia muita gente ali. Jesus não está a fim de multidão, ele não está a fim de ser promovido, ele não está a fim de ser aclamado, ele não está a fim disso. Ele estava pensando na cruz do Calvário, porque a solução da cruz seria maior do que a solução dada ali para ele curar numa palavra só todos aqueles. Entende, irmão? O cara nem sabia quem era que tinha sido a fonte da sua cura. Mas aí olha o que aconteceu, verso 14, para a gente chegar no final. Jesus encontra o homem depois do templo, e ele disse o seguinte: olha, presta atenção, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Aqui está a profundidade, a revelação e a senha da verdadeira cura. O reencontro daquele homem com Jesus no templo deu a ele a senha, a chave para se livrar da maldita espera de anos, se livrar da proximidade tóxica de quem fica esperando, torcendo ou clamando por um milagre instantâneo, enquanto não se dobra à vontade de Deus, não muda de atitude, de procedimento e, acima de tudo, não para de pecar. Quando Jesus quer operar um milagre na sua vida, Ele tem um propósito, e o propósito é fazer com que você pare de fazer aquilo que é contra a vontade de Deus, que você se dobre, se renda acima de tudo. Esse é o maior milagre. Olha, você está curado, não volte a pecar para que não lhe aconteça algo pior. O milagre é definitivo, mas não resolve a causa que pode provocar uma doença pior, qual seja o pecado. Assim como a mulher adúltera, ela foi livrada do apedrejamento, mas ela tinha que abandonar a vida de pecado. É possível, é o único e definitivo remédio para de andar fora da vontade de Deus. Ao redor do tanque tem comida, tem proximidade, tem testemunho de cura, tem empatia dos outros doentes, tem esperança de cura, sem nenhum esforço. Pode até demorar, mas viver crendo na mudança e no milagre parece até bom para muitos, situação que vai se tornando confortável ao redor dos crentes, das igrejas, dos cultos, das reuniões, perto, mas ainda assim tão longe. E a pergunta é: quem quer ser de fato curado? Curado de quê? É a cura integral. Pega sua maca e anda. Pega aquilo que te escravizava. Pega aquilo que você dependia e agora não depende mais. Carregue-a consigo. É quase um símbolo da libertação. Para de pecar. Deus às vezes no Velho Testamento diz assim: eu não aguento mais os seus cânticos, porque é um cântico bonito misturado com erro. O maior milagre que Deus quer operar
É o milagre da transformação do meu caráter e do seu caráter. Para de mentir, para de roubar, para de adulterar, para de maliciar, para de ser violento, chega. Chega de violência, chega de mentira, chega de querer controlar o mundo. O que Jesus está dizendo aqui nesse texto é exatamente isso. Para que não te aconteça algo pior. Esse é o grande milagre. Sim, Ele pode curar você de alguma coisa, você pode pedir, até pode, não é problema não. Mas eu quero lembrar aqui do apóstolo Paulo, o grande e arrogante Paulo. O cara arrogante, inteligente, conhecedor da filosofia, mandava todo mundo. Aí quando ele teve um encontro com Jesus, o que aconteceu? Ele caiu em terra, cego, não sabia nem para onde ir. O Paulo, que era o grande, se tornou um cara dependente, cego, praticamente cego. E lá em Corinto, no final do capítulo da epístola, Paulo pede ao Senhor para que o curasse. Talvez ele estava dizendo assim: peraí, o Senhor está me mandando para Roma para pregar, o Senhor está querendo que eu escreva a palavra de Deus para as vindouras gerações, como é que eu vou fazer isso cego? Ele era até legítimo o que ele estava pedindo, mas Jesus olha para ele e diz o quê? A resposta: a minha graça te basta. É provável que a sua limitação física seja um instrumento de Deus para lhe manter humilde na presença dEle e dependente dEle. Então não adianta você sair correndo por aí para curar isso, curar aquilo. Se é da vontade de Deus, vai acontecer. Você pode pedir? Até pode pedir sim, claro. Ele pode fazer? Pode, mas Ele sabe qual o propósito. Quando Ele operar um milagre, que seja no propósito da glória de Deus. Esse dia eu tive um papo longo com o Dr. Wilson Meirelles, que foi o homem que cuidou de mim na época que eu tive um pólipo, e é meu instrumento. E eu pensei: pronto, tem um pólipo, vou operar, vou ficar parado, será que esse negócio vai dar certo? Aí num domingo eu estava aqui sentado, a Edna do pastor Zé estava cantando com aquele vozeirão dela: recebe a cura, recebe a unção. Um fogo subiu aqui. E segunda-feira era o dia da operação. Eu estava quietinho, nem podia falar, nem pregar, com um pólipo aqui nas cordas vocais. Aí quando eu cheguei lá, ele estava tudo pronto. Ele pegou, fez um exame antes para ver. Aí ele disse: cadê o pólipo? Ficou lá na igreja. Eu não pedi nada. Eu pedi para Deus usar um médico. E sabe o que Deus fez? Usou aquela palavra para ser um testemunho da vida do Dr. Wilson, lá do São Carlos. Ele me ligou esses dias, passamos quase 2 horas numa live, conversando, falando sobre o milagre de Deus na vida da comunidade, na minha vida, na sua vida. É assim? Então se Ele quer, Ele faz. Mas quando Ele fizer um milagre na sua vida, e você pode até pedir, diga: será para a tua glória, Senhor, só isso. E se você tiver que andar como Jacó, mancando o resto da vida, vai ser um sinal de Deus para você. Fique lá, porque quando você é limitado, o poder de Deus se manifesta. Ah, eu perdi, por quê? Não era dele? E se ele tirou? Ah, eu tinha, agora não tenho mais. Quer controlar o coração do marido, o coração da mulher, o coração do filho, o coração do patrão, o coração do prefeito, o coração do governador, o coração do presidente. Você quer controlar a política. O povo de Deus quase morre de tanto estresse, adoecido, querendo botar em Brasília um Messias. Alguém tira Jesus do trono? Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ele não nos desamparará. Ainda que eu perca tudo, eu não vou perder a minha fé naquele que me ama, naquele que sabe o que eu preciso. Então, amados, a lição que Jesus nos dá é exatamente essa. O milagre maior não é o físico. Cuida da tua vida, cuida da tua integridade moral.
Não desobedeça os mandamentos do Senhor. Eu vou ilustrar com duas coisas que eu fiz de manhã. A turma até brincou comigo, que eu saí para almoçar e fizeram exatamente algo bem diferente. Eu digo, tá vendo essa virose que está por aí? A quem ela pega? Os vírus não vão embora. Certo? O governo americano sustenta laboratórios que estão fazendo o chamado gain of function, ganho de função. Eles pegam um vírus e ficam trabalhando as mutações para achar um vírus ainda mais letal do que esse que quase matou uma parte da população. Eles estão trabalhando uma evolução do vírus que vai matar mesmo. E aí as farmacêuticas grandes pagam para fazer o remédio em paralelo. Então os cientistas estão lá descobrindo um vírus que vai nos matar todinho. E a farmacêutica está dizendo, aqui tem um remédio, certo? Que a hora que esse bicho escapar daqui, ou algum país botar esse vírus para rodar, a gente já tem o remédio. Não só estes, mas os que estão aqui, sabe como é que eles vão? Estou falando de cura. Sabe como é que eles vão nos pegar? Quando a sua imunidade baixar. Como é que ela baixa? Quando você come mal. Quando você não exercita. Quando você fica preocupado e estressado demais. Percebe? Aí eu brinquei hoje de manhã. Você fica doente, depois vai lá para o tanque de Bethesda esperar um negócio. Para de tomar Coca-Cola, meu. A Coca-Cola é vítima, tá certo? Mas é só uma ilustração, não é não? Para de comer açúcar, cara. Açúcar refinado vai lhe matar, vai lhe deixar vulnerável. Os vírus estão só esperando. Eu vou pegar, uma hora eu pego ele. Sedentarismo, vai. Que o vírus vai pegar. Diz, ficou doente, ore por mim, leva lá para a gente orar. Meu amigo, o que Jesus está dizendo é assim: primeiro, está doente? Pega a tua cama aí e vai, levanta. Aí ele vai lá e diz assim, para de comer essas besteiras. Para de se estressar, para de querer dominar o mundo, mamãe. Para de querer cuidar do marido, do filho, de todo mundo. Você não é deusa, você é uma serva de Deus. Fala com o Deus que tem o controle. Deus tem teu marido na coleira. Então ora para lá e que ele vai, mas você não, descansa no Senhor. Ora ao teu Deus, ao teu Pai, ao teu marido eterno. Ele vai cuidar de você, Ele ama você, mulher, está vendo? Criou o filho, não veio aqui, dedicou ao Senhor. Por que você está puxando a corda de novo, dizendo, Deus me devolve aí? Ai meu menino, eu não sei o que vai ser. Não, você não pregou, você não ensinou, você não deu exemplo. Solta nas mãos de Deus, deixa. Para onde quer que esse menino for, essa menina for, o Senhor vai atrás. Você não, porque aí você se estressa, aí você adoece, aí você fica vulnerável e vai adoecer. Amém? Vamos orar? Tão perto, mas tão longe. Jesus é real, gente. Começa de manhã, logo cedo. Eu não posso levantar, eu não posso acordar sem ter comunhão com o meu Senhor Jesus. Palavra, oração. Vamos comigo, Jesus. Hoje, agora, aqui. Vem comigo. Então eu queria orar com vocês aqui nesse momento e perguntar se tem alguém aqui nesse auditório, aí na internet, que talvez hoje gostaria de dizer, agora eu entendi o que Jesus quer transformar, minha vida, minha casa, meu corpo, meus hábitos. Eu quero me entregar a esse Jesus como Senhor e Salvador. Talvez rejeitar os ídolos que você seguiu, correu atrás, e hoje você pode dizer assim, não quero, eu quero Jesus na minha vida. Tem alguém aqui nesse auditório? Se tiver, levanta a mão aí bem alto, dizer eu quero. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém aí na internet? Mais alguém aqui no auditório quer tomar essa decisão? Eu quero Jesus na minha vida. É isso que eu quero. Eu quero Cristo para me ajudar a vencer e mudar os meus maus hábitos.
Senhor, obrigado por essa noite, abençoa a tua igreja, que essa palavra encontre um espaço no coração e na mente de cada um, para a gente perguntar o que Deus me disse e o que eu vou fazer a respeito. Que a gente não corra atrás de cura fácil, mas primeiramente a cura do nosso caráter, da nossa vida, produzindo fruto do Espírito, deixando de fazer aquilo que nos prejudica. Ajuda o teu povo, Senhor, a viver de forma saudável para a honra e glória do teu nome, e não precisar depender das panaceias físicas, materiais ou espirituais. Obrigado por essa noite, dá-nos uma semana de vitória na tua presença, que a tua glória continue conosco, Senhor, dia a dia. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.